Você já ouviu falar na Copa do Nordeste? Pois deveria. Uma competição que cresce a cada ano e que vem superando os principais estaduais disputados na região. Estamos falando de um caso raro de sucesso no futebol brasileiro que tem muito a nos ensinar. Eu sou a jornalista Eduarda Strebe e está começando agora o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Nosso convidado de hoje é Alex Portela, presidente em exercício da Liga do Nordeste. Participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. Alex, seja muito bem-vindo. Eu quero saber que negócio é esse que dá tão certo, que está chamando a atenção aí de muita gente pelo Brasil. Tudo bem, Alex? Tudo bom, Eduarda? Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Norton? É um prazer estar falando com vocês. Na realidade, Duda, como você falou, é uma competição que, desde o início, né, nós começamos essa competição há muito tempo atrás, e ela teve uma paralisação quando a CBF paralisou aquelas competições todas a níveis regionais, como você tinha a Sul-Minas, você tinha várias competições, e a competição foi parada, e ficou um tempo sem existir. A Liga entrou com ação e conseguimos retornar ela em 2010, só que de uma maneira que para a gente não era satisfatória, porque não estava incluída no calendário nacional da CBF. E se nós não incluímos a competição no calendário, você fica sem data, você fica com os times disputando com times reservas, não com seus times principais, entendeu? Então, foi uma competição que não foi muito bem sucedida em 2010. E com isso, nós resolvemos dar uma parada, exatamente para conversar com a CBF, com as federações, para que fosse incluída essa competição, mostrar a importância dessa competição para o Nordeste, mostrar a importância para os clubes. Então foi isso, e nós passamos 11 e 12 sem ter a competição, e retornamos em 2013, exatamente com essa competição incluída, com um acordo assinado com a CBF, que essa competição teria no mínimo 10 anos, para ir no calendário da CBF. Então, isso foi feito, isso foi alinhavado com a CBF, com o aval de todas as federações do Nordeste, e graças a Deus esse sucesso, mesmo com a pandemia que nós tivemos ano passado, com problemas todos, nós conseguimos terminar a competição, fizemos em sede única, que foi aqui na Bahia, e conseguimos ter um grande êxito para essa competição. Dá para se dizer que vocês foram aprendendo também a lidar com essa novidade, e hoje esse sucesso, muito em decorrência de obstáculos que imagino vocês enfrentaram, principalmente no início, né, para colocar em prática uma nova ideia, porque não é bem assim, né? O pessoal tem muita resistência, não é, Alex? Sem dúvida nenhuma. Aí, na época, eu era presidente do Esporte Clube Vitória, e, sinceramente, nem eu acreditava na competição. Entendeu? Que eu nunca fui de futebol, antes da competição parar, eu não era, entendeu, do futebol, não tinha ligação, até que eu assumi o Vitória em 2006, e não acreditava no retorno da competição, entendeu? Não acreditava na competição, não é só no retorno, na competição, mas aí nós tivemos uma reunião em Recife, até no Santa Cruz, na época, e eu vi que teria realmente, eu acho que seria o grande trunfo para o Nordeste, em você poder manter as equipes, você ter uma receita extra para as equipes, no primeiro semestre, né? Porque você só com os estaduais, você não teria como manter as equipes e manter um elenco que pudesse ser competitivo para o segundo semestre, para as competições, vamos dizer assim, nacionais. Então, isso foi muito importante e, graças a Deus, é esse sucesso que nós vimos hoje. Boa tarde, Norton Capel aqui de Porto Alegre. Queria saber o seguinte, eu até anotei aqui nessa edição já de 2021 que está começando, nós temos os seguintes clubes: de Alagoas, o CRB, da Bahia, Bahia e Vitória, do Ceará, Ceará e Fortaleza, Pernambuco, Salgueiro e Sport, da Paraíba, o 13 e o Botafogo, do Maranhão, Sampaio Correia, do Rio Grande do Norte, o ABC, de Sergipe, o Confiança, do Piauí, o 4 de Julho e o Altos. Ainda disputam 2 vagas, Moto Clube versus CSA e Itabaiana versus Santa Cruz. Como acontece a classificação? Qual é o critério que vocês adotam nessa retomada que tu citaste desde 2013, que virou um campeonato regular,
com um calendário previsto, com regras claras. Nos explica um pouco como é feito a escolha, como esses clubes participam e como são classificados para essa Copa que ganhou toda essa importância. Isso é importante na medida em que ela abre possibilidade, né, de que todos os clubes do Nordeste cheguem a essa competição. Ela é democrática nesse sentido. Então, eu queria te ouvir um pouco, que tu nos explique como se dá essa competição para o entendimento do nosso público. Na realidade, Norton, quando nós retornamos nessa conversa com as federações da CBF, nós acertamos que seria, por exemplo, só Bahia e Pernambuco tem 3 representantes, o resto, todos os estados, têm 2. Então, ficou acertado que seriam pelos estaduais, o critério de classificação pelos estaduais. Mas isso nós tivemos alguns, não é problema, mas alguns encalços que alguns clubes que são fundadores da Liga e fazem parte, vamos dizer, o time mais de camisa, o time que tem mais torcida, ficariam fora, às vezes, por um percalço que não seria, acho que, justo para esses clubes que têm, vamos dizer assim, bem colocado a nível no ranking nacional. E aí depois nós chegamos nesse que a gente tem hoje, que é os campeões estaduais, com certeza participam da competição, e por estado você tem os melhores ranqueados. Por exemplo, na Bahia, este ano, você teve o Bahia, que foi campeão, certo? O vice vai também, e o Vitória como melhor ranqueado. Entendeu? Então, você tem isso. Nos outros estados, foram os campeões e os melhores ranqueados. Só que, com o problema de datas que nós temos, nós não podemos ter 20 clubes participando, que não chegaria, a gente não teria data para disputar uma competição muito, muito interessante. Nós fizemos um ano com 20, mas se tornou muito desinteressante, porque tinha alguns muito que não tinham, às vezes não tinha nem público. E aí nós resolvemos diminuir para 16 e fizemos uma pré, como você falou, essas pré que ainda não definido. Então, ficou acertado que, por exemplo, de cada estado, menos o Ceará, que já é o campeão e o melhor ranqueado, os outros estados, ficaria para 9, não tem como você fazer. Então, seriam 8 para você fazer essa pré, e aí se classificariam 4, como são, e ficam 16 clubes. Então, foi dessa maneira que a gente fez a competição, e é um sucesso. E a gente está conversando com as federações. Você repare que esse ano, repare que eles são... Primeiro, a gente começou só jogando nos finais, no meio de semana. Hoje, nós já estamos jogando, das 12 datas que nós temos direito para a competição, 11 estão nos finais de semana, só uma no meio de semana. Isso eu acho um ganho muito grande, entendeu? Em termos de público, de tudo, para a competição. E nós pretendemos ainda fazer, futuro próximo, a segunda divisão da Copa do Nordeste. Que aí a gente vai dar mais chance para outros clubes também participarem. Entendeu? Isso a gente tem que sentar com as federações, entendeu? Para negociar isso. E uma coisa também que está acontecendo aqui no Nordeste, que alguns estados, por exemplo, na Bahia... Em alguns estados, os clubes estão disputando os estaduais com seu sub-23, que são jogadores que vieram da base, ou jogadores que eles contrataram novos de outros locais, que a gente querem fazer para ver se dá para jogar no time principal, uma experiência e tudo. Então, os estaduais estão sendo disputados assim. O Bahia e Vitória, esse ano passado, já disputaram o Campeonato Baiano com sub-23. Isso não atrapalha a Copa do Nordeste, entendeu? E você tem um fôlego mais por causa de jogadores, para você não ter jogos consecutivos com o mesmo time. Ô Alex, deixa eu aproveitar e tu falasse uma coisa que eu considero muito importante, que é algo que eu quero entender. Tu falasse dessa questão da conversa dos clubes com as federações. A Liga do Nordeste hoje é composta por quantos clubes e como se dá essa negociação com as federações? Porque, num primeiro momento, parece um contrassenso que uma liga de clubes precise de apoio ou até de uma chancela da CBF para que uma competição como a Copa do Nordeste tenha sucesso. Como fica esse mecanismo,
maneira que vocês estão trabalhando essa relação da Liga, enquanto associação de clubes, nessa relação, tanto com as federações estaduais como com a CBF? Eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Nós nunca batemos de frente com as federações, nem com a CBF, porque eu acho que, pela conjuntura do futebol brasileiro, se você fizer isso, você está morto. Então, nós sempre tentando no diálogo, sentar, o clube, a Liga, nós temos eu e Eduardo, que somos ativos, você tem Tininho, você tem o Mauro, que são participantes da diretoria também, nós procuramos fazer a coisa, nós levamos o interesse dos clubes do Nordeste, primeiro para as federações e para a CBF, entendeu? E eles são, é isso que a gente agradece a CBF, o intuito deles sempre nos ajudar. Então, nós nunca batemos de frente, porque não vai adiantar. Se a gente for bater de frente, vai acontecer o que aconteceu com a Primeira Liga, foi o que aconteceu com a Primeira Liga, acabou. Porque a competição é um sucesso, a gente mostra, eu acho que você tem que ter muito diálogo, nessa hora você tem que saber levar as coisas, porque quem faz a competição é a CBF, entendeu? Nós, às vezes, dizemos o que é o interesse, como nós queremos a competição, mas quem faz a tabela, quem faz todo o julgamento é pelo STJD, tudo é pela CBF. Então, não adianta a gente querer bater de frente, que, infelizmente, se a gente for bater de frente, a competição acaba, eu não tenho dúvida disso. A primeira pergunta que eu ia fazer, já acabou por responder, acho que a segunda também, né? O porquê da criação da Liga. Acho que a Liga do Nordeste, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas. O porquê da criação. Quais eram, há 20 anos ou até um pouco mais atrás, os objetivos da criação da Liga? E tu acabou respondendo, né? Campeonatos deficitários, manter clubes em movimento, principalmente no primeiro semestre. Isso hoje está diferente. O primeiro semestre hoje tem Copa do Brasil, alguns clubes disputam. O primeiro semestre ele também está muito concorrido. Essa não é mais a razão, certamente. Mas é um campeonato de sucesso que traz uma premiação maior, uma receita maior, maior público ao estádio. E isso está funcionando bem porque não se bate de frente com a CBF, né? Eu tenho uma visão de que um dos maiores problemas do futebol brasileiro é um pouco da CBF, que a CBF é responsável por isso tudo. Um dos grandes problemas que nós temos é calendário. E o calendário com as ligas e com a Liga do Nordeste, ele fica ainda mais apertado. Então, a Liga acaba resolvendo, ou ajudando a resolver, ou diminuindo até um problema dos clubes do Nordeste, mas não ajudam o futebol brasileiro, na minha maneira de pensar. Porque eu acho que a grande contribuição que uma liga poderia dar é se ela conseguisse mostrar para todo o futebol brasileiro, inclusive para a CBF, que muitas outras mudanças precisariam ser feitas em calendário, em questão de se manter ou não os estaduais, ou se manter os estaduais com muito menos data do que tem atualmente, né? Essas coisas acabam não avançando por não se bater de frente com a CBF. Eu tinha esperança de que uma entidade como a Liga do Nordeste, que se comprovou de sucesso, pudesse auxiliar para que o futebol brasileiro também se modernizasse e também avançasse em questões que eu acho fundamentais, né? Qual é a tua visão sobre isso exatamente? Uma vez que não se pode, né? Tu mesmo disseste, olha, não adianta bater com a CBF que a Liga acaba. Mas eu acho que alguma coisa precisaria ser feita em prol do futebol brasileiro como um todo. Luiz, eu discordo um pouquinho de você, de a gente bater, porque, repara o seguinte, eu acho que no diálogo, na conversa, tem como, repare a Liga do Nordeste, nós retornando, como eu falei, nós retornando à competição, jogando só os meio de semana, as datas principais eram dos estaduais. Hoje já está diferente. Então, eu acho que a gente mostrando, eu acho que você está certo, a gente tem que mostrar a CBF que tem que mudar. Hoje já reduziu, se você pegar os estaduais do Nordeste, já tem os principais clubes não participam totalmente da competição, já entram na segunda fase dos estaduais, por serem deficitários. Então, nós estamos mostrando, tanto as federações como a CBF, que a gente tem que mudar isso. Eu acho que, se bater de frente, eu acho, como eu falei, a competição não vai, porque a competição é a competição da CBF. Então, a gente tem que mostrar que a gente fazendo futebol diferente, que a gente mudando a maneira deles pensarem,
repare que as federações do Nordeste entenderam isso e estão mudando, e estão se adaptando cada dia mais a uma competição diferente. Repare que a gente não tinha essas datas, a gente não tinha final de semana, era só meio de semana, entendeu? A gente tinha problemas sérios de clubes que querem participar de outras competições e tinham jogos, como você falou da Copa Nordeste, da Libertadores, a gente não pensa nisso, porque você repare quanto tempo tem que um clube do Nordeste não participa da Libertadores. Então, a gente não pode pensar, não adianta a gente querer achar que para participar da Libertadores, a gente vai ter que ter outra maneira de pensar, entendeu? Não é a de hoje, no nosso dia a dia. Não adianta a gente querer, como a gente falou, a gente começou uma competição que cada dia ela está crescendo mais, entendeu? Cada dia ela está tendo mais valores agregados, tem mais patrocinador, entendeu? Então, a gente tem que procurar viver o dia a dia, não adianta a gente pensar lá na frente sem ter o dia a dia nosso estruturado e bem arrumado, entendeu? Então, eu acho que isso está mostrando para as federações que tem que mudar, e com certeza a CBF está vendo isso. Repare que os campeonatos estaduais mudaram. Mudaram por quê? Sem briga, sem confusão nenhuma, mudaram por quê? Porque eles viram que, para os clubes do Nordeste, a melhor maneira seria essa. O que a gente está querendo? A gente está querendo passar para 14 datas também, a gente está querendo aumentar mais datas, a gente está querendo ter a segunda divisão, entendeu? Então, a gente vai, aos poucos, a gente vai conseguindo mostrar à CBF como a gente tem. Você repare que como a gente tem condição, os clubes têm condição de gerir uma competição e ser boa a nível de competitividade e boa a nível de rendimento para os clubes. É isso que a gente quer mostrar, certo? Que nós, como clube, temos condição de fazer isso sem, vamos dizer assim, a interferência nem das federações e nem da CBF. Ô Alex, tu toca nesse ponto e que para mim é o segundo momento da discussão, que é justamente essa questão dos estaduais, né? Hoje, em qualquer discussão de calendário do futebol brasileiro, se discute o fim dos estaduais, uma forma de mudar os estaduais, né? Tu já estás dando um caminho que a Liga do Nordeste e a própria Copa do Nordeste vai e cada vez mais avançando nesse espaço dos estaduais, né? Falas que alguns clubes já jogam com sub-23. Na tua visão, qual é o prazo para que os estaduais aí da região, dos 9 estados, eles realmente passem a ter uma importância menor e a Copa do Nordeste, com essa questão da segunda divisão, realmente ocupe o calendário? Agora tu falas em 14 datas, definitivamente. A Liga trabalha com prazo, a Liga, né, tu falaste que tem 10 anos aí, está quase chegando no final esses 10 anos de acordo com a CBF. Como na visão da Liga é esse futuro? Eu acho que, sinceramente, eu acho que os estaduais não têm que acabar. Eu acho que a gente tem que manter os estaduais, claro que não do molde que são hoje. Eu acho que, de qualquer maneira, você é um trunfo, como eu falei, para os clubes usarem o seu sub-23. Você tem o Campeonato Brasileiro sub-23, entendeu? Você tem competições que você pode usar o segundo time, o sub-23, que você pega alguns jogadores depois e coloca no time, vamos dizer, que vai disputar uma Série A, uma Série B, entendeu? Então, e até no meio da competição, pegar esse jogador e botar ele no time principal que está disputando a Copa do Nordeste. Então, eu acho que isso aí é uma engenharia que estamos conversando. Eu acho que, no máximo, em 4, 5 anos, a gente tem que reverter isso, tem que ter uma competição, a segunda divisão, não só a segunda divisão, como também começar, nós já estamos começando a pensar, mas com essa pandemia deu uma parada, no futebol feminino também, para a Copa Nordeste. A gente quer incentivar para a gente ter os clubes também, entendeu? Ter patrocínio e tudo, junto com o futebol feminino. Eu acho isso muito importante para o Nordeste, que é a tendência mundial, isso aí, então a gente quer também sair na frente disso, entendeu? Ter uma competição, como a gente tem o Sub-20, que a gente fez esse ano em Pernambuco, a gente já tem, certo, há 3 anos o Sub-20, do Nordeste, que esse ano, inclusive, foi o Náutico, no ano passado, né, foi o Náutico que foi campeão, e a gente tem também, a gente quer fazer o Sub-17, Sub-15, a gente quer que tenha uma competição, várias outras categorias jogando a Copa do Nordeste. Alex, pelo que eu estou vendo, esse modelo que vocês criaram, ele é
muito enraizado, né? Ele tem muito a ver com as características do futebol de vocês aí, da realidade do futebol do Nordeste. Você acha que esse modelo se aplica a outras regiões, levando-se em conta até mesmo o calendário que o Luiz Henrique citou lá em Brasília? Não teria um choque muito grande até em função disso? Porque me parece que é uma outra realidade bem diferente da que a gente observa. Eu concordo com você, Duda, mas primeiro o que tem que ver o aceite dessas outras federações, entendeu? A partir do momento que as federações não abrem mão dos seus estaduais, que mudem seus estaduais em termos de data, em tudo, não vai andar, entendeu? Esse é o grande trunfo, essa parceria que a gente teve, é de eles aceitarem que essa competição não veio para matar as federações nem matar os estaduais, veio para agregar os clubes. Entendeu? Então, cada vez os clubes estão mais fortes, os clubes têm mais poder de decisão também junto com as federações. Não adianta o Rio, São Paulo. Eu acho que você tem uma rivalidade muito grande Rio, São Paulo e Minas. Entendeu? Seria uma competição como foi antigamente. Entendeu? Uma competição que tinha um apelo popular muito grande. Entendeu? Você repare, como você falou, é uma coisa regional, porque você tem uma rivalidade entre Ceará e Bahia, Ceará e Pernambuco, entendeu? Bahia e Pernambuco, então isso é muito legal. Isso faz com que a competição e os patrocinadores acreditem na competição. Se você pegar o índice de audiência que nós tivemos, até a nível nacional, pela emissora que transmitiu em TV fechada, é impressionante. Ela ganhou, entendeu? Da maior, entendeu? Não sei se eu posso falar o nome. Pode. Da maior, a nível nacional, entendeu? Em todos os jogos em Ceará e Fortaleza, bateu a recorde a nível nacional. Entendeu? Mesmo com pandemia, mesmo com algum jogo sendo na Bahia, o Ceará e Fortaleza jogou uma semifinal, entendeu? Bahia e Ceará jogou a final, foram partidas que teve audiência, entendeu? Que nunca teve nessa emissora, entendeu? Você repara em TV aberta, a TV aberta que transmitiu a Copa Nordeste o ano passado, pode ter certeza que ela só entrou na Libertadores esse ano porque eles estão dando risada, que viram o quanto foi bom para eles terem a Copa do Nordeste. Repare quanto tempo a emissora de TV aberta está aí, nunca entrou no futebol, entrou pela Copa do Nordeste e hoje já está expandindo. Isso mostra a audiência, mostra a força da competição. Ô Alex, tu achas que se os regionais tivessem força, o Sul Minas, ou Sul, Minas, Rio, São Paulo, Centro-Oeste, Norte, a Copa do Nordeste seria mais fácil, teria mais força ainda, ou ela já conseguiu ter a sua evolução independente do fato de não ter outros regionais no país? Não, eu acho que seria bom. Eu acho que seria bom que a gente podia depois fazer o campeão da região com outra. Eu acho que a gente poderia ter um acréscimo muito grande. Eu acho que seria isso importante para o futebol brasileiro como um todo. Parte do sucesso, né, ou grande parte do sucesso da Copa do Nordeste tem a ver com seus afiliados. Né? Existe aí, pelo que eu estou entendendo, um senso de colaboração, de união, de consenso do que é melhor para os clubes do Nordeste. Hoje não tem clubes do Nordeste disputando a Libertadores, mas eu acho que em breve teremos. Né? É claro o crescimento do Fortaleza, do Ceará, do próprio Bahia, né? O Vitória há muito tempo na Série A, né? Agora neste momento não está, mas eu acho que esses clubes estão crescendo e talvez até por parte desse crescimento em função de ter campeonatos com maior competitividade, com maior público, com maior receita, com mais premiação, mais patrocínio, enfim. Eu não vejo isso. Essa parceria eu não consigo ver em Rio, São Paulo, onde tem interesses diferentes. Né? Não vejo muita lógica, nunca vi na Liga Sul-Minas, porque o Nordeste é uma região, tem a sua rivalidade, como tu disse. Sul-Minas, Rio Grande do Sul com Minas Gerais, que está lá, está distante. Né? Então seria mais lógico se fosse uma Copa do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por exemplo. E aqui não teria, talvez, a parceria da própria emissora de TV, que muitas vezes, olha, eu te pago pelo regional desde que tu joga com os titulares. Não tem esse papo de vamos jogar com o Sub-23. É mais difícil. Então,
Esse senso de parceria, de colaboração de vocês é fundamental para que isso dê certo. E eu não vejo essa mesma condição e colaboração nos centros mais tradicionais ou com os clubes de maior torcida. Luiz, eu concordo inteiramente com você e eu acho que isso é o grande trunfo nosso. Você repare que nós estamos na direção da Liga, mas nós não tomamos nenhuma decisão que não seja reunido com os clubes. Quem manda na Liga são os clubes. Se eu for, o que eu vou gastar, quanto eu vou gastar, onde vai gastar, olha, nós temos tanto aqui de receita, todo ano o que é que nós fazemos? Nós temos tanto, 50, 60 milhões de receita, a gente vê, no primeiro ano, cada um a gente deu dinheiro para passar de hospedagem para os clubes. Só que nós vimos, aí no final do ano nós levantamos, gastamos tanto X com passagem de hospedagem. Se a gente negociar em conjunto, a gente consegue reduzir isso, fomos atrás, conseguimos reduzir, então fizemos tudo em conjunto. Então, tudo na Liga é feito pelos clubes, entendeu? Dando certo ou dando errado, são os clubes que tomam as decisões. Nem eu, como atual presidente, com o Eduardo, nem com o Tininho, com o Mauro, nós não tomamos decisão nenhuma que não seja da maioria dos clubes. Tudo vai em votação dos clubes, nós temos reuniões, entendeu? Claro que o ano passado não pudemos ter presencial por causa da pandemia, mas temos reuniões principalmente em Recife, porque é um lugar mais central, entendeu? Que os estados todos podem, é mais próximo para ir, mas tudo é definido com o clube. E como você falou, os clubes, claro que cada clube pensa no melhor para si, mas alguns até abrem mão. Pra você ter ideia, quando eu assumi a Liga em 2013, Bahia, Vitória, Sport, até pelo estatuto da Liga, tinha direito a 30% a mais do valor da cota do que qualquer outro clube. Eu vi que naquele momento o valor era tão, vamos dizer assim, não valia a pena esses três clubes, eu era presidente do Vitória na época, brigar por aquilo ali. Eu botei em votação para a gente abrir mão daquilo e para ser colocado o valor para todos os clubes, independente, entendeu, do tamanho do clube, da condição do clube, serem iguais. Depois as coisas mudaram, os clubes acharam que deveria mudar porque já estava chegando em valores maiores, entendeu, que seria um valor até, vou dizer, menor para os clubes, também fosse bom, então a gente mudou. Mas eu acho que essa união dos clubes é que faz a diferença da Copa Nordeste. Não tenha dúvida que a conversa de cada clube com sua federação, mostrando o que era melhor para eles, foi importante. Porque eu, na época, há um tempo atrás, eu participei de algumas reuniões, até para o Profut, eu participei como membro lá na reunião em Brasília, e eu via exatamente o que você falou, Luiz. O que o Vasco queria era o que o Flamengo... o Vasco é isso que o Flamengo não queria. Então, eu senti que tem essa rivalidade nos clubes que não tem, claro, aqui no Nordeste, mas não tão, vamos dizer assim, ferrinho como é no Sul. Eu acho que isso prejudica muito a competição fora do Nordeste. Essa falta de união dos clubes, sem dúvida nenhuma. Tanto é que você vê clubes quebrados hoje, com salários astronômicos, que não tem condição de pagar, porque o outro clube pagou 100, 200, 300 mil a mais no jogador e ele não pode perder aquele jogador. Entendeu? Eu acho que isso é um dos grandes problemas do futebol brasileiro, é que os clubes estão totalmente endividados por essa falta de responsabilidade dos seus dirigentes. Não tenho dúvida disso. Ô Alex, tu falasse sobre a questão do faturamento. Qual é a previsão orçamentária do faturamento para esses clubes, né, que vão participar agora dessa competição em 21? E eu queria aprofundar um pouco a questão da televisão. A televisão, os novos contratos de direitos de imagem é um dos assuntos que a gente trata recorrente aqui no nosso programa. Eu queria saber como está isso em relação à Liga do Nordeste, até quando vai o contrato com a TV aberta, TV fechada, como a Liga prevê esse futuro em termos de direitos de transmissão? O que é que acontece? Nós temos a TV aberta, nós temos mais 2 anos, 21 e 22. Porque, como eu falei, nós temos 10 anos, só que acaba em 22. É isso que a gente está conversando com a CBF para prorrogar por mais 10 anos, no mínimo, esse contrato, para a gente poder negociar. Porque o que é que acontece? Nós não vamos ser irresponsáveis de negociar com o patrocinador, com a TV, se a gente não tem aquele contrato com a multa, vamos dizer assim, rescisória alta. Se a gente não tem aquele contrato, a gente não vai botar isso no colo dos clubes de jeito nenhum. Já tem algumas
emissoras que estão querendo prorrogar isso, mas nós não somos responsáveis de fazer isso e depois largar na mão do clube. Nós não vamos fazer isso. Nós estamos negociando essa prorrogação para a gente tentar. A gente tem até 22 fechado com a TV aberta, temos mais um ano da TV fechada e temos o stream, que transmite todos os jogos, que nós temos até 22 também. Então, nós estamos daqui para frente. O que é que aconteceu? Com a saída da Turner, da competição, isso todo mundo pensou que a competição fosse acabar. Era a Turner que era o grande patrocinador, só era a Turner, a gente negociava direto com eles. Isso não aconteceu, pelo contrário, isso nos deu mais fôlego para a gente correr atrás e fomos atrás de outra TV, entendeu? Aberta, que não era que transmitiu ano passado, transmitiu o ano retrasado, vai transmitir esse ano e para o ano, entendeu? E a gente tem toda essa coisa, a gente não pode, você não tem uma visão mais, porque primeiro a gente precisa negociar com o CBF a continuidade da competição. Nós não vamos ser irresponsáveis em negociar um contrato de patrocínio, de nada, sem a gente ter a competição garantida. Entendeu? Perfeito. E esse ano, a gente está em torno de... A gente reduziu um pouco em relação ao ano passado, porque o contrato da Turner, ela pagava um valor, uma parte da TV aberta. Então, para a divisão para os clubes, esses 12 clubes, vai ficar em torno de 40 milhões, vai ser dividido entre os clubes, fora passagem, hospedagem, translado, refeição, tudo. Entendeu? Isso já não está nessa conta. Entendeu? Então, o orçamento da competição é em torno de 40 milhões, mas livre dessas despesas. Exatamente. É isso aí. Isso limpo para os clubes. Limpo. Tem uma premiação por mérito? O campeão ganha... Sim. A gente tem a primeira fase, certo? Que tem os valores, são divididos em 4 blocos, certo? Os 4 melhores ranqueados, depois do quinto ao oitavo, tem os rankings, depois você tem para a semifinal, para as quartas, para a semi e para a final. É um modelo já adaptado ao futebol europeu, futebol sul-americano, que premia, o futebol brasileiro, que premia o time pelo desempenho em campo. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Alex, no início você falou que, enquanto dirigente do Vitória, olhou meio torto para essa Copa do Nordeste. Então, eu queria um depoimento seu. Lá atrás, por que você desconfiava? E hoje, por que você gosta e aprova tanto essa Copa do Nordeste? Duda, exatamente porque eu falei. Voltou em 2010, eu era presidente do clube, o Vitória até ganhou nessa época, nós ganhamos do ABC lá na final, e via que se continuasse daquela maneira, sem estar incluído no calendário nacional, a competição eu joguei mesmo com o meu time praticamente juvenil, as outras também, porque eu estava disputando os estaduais, entendeu? Então, é uma coisa que não dava, ou a gente colocava no calendário, ou a competição não ia para lugar nenhum. Então, e por isso que, inclusive, um dos motivos que parou, porque Eduardo era o presidente da Liga na época, quando acabou a competição, disse: Eduardo, o Vitória para o ano não participa da competição, ou muda o formato, ou a gente procura, ou o Vitória está fora. Foi aí que eles, não, então você assume e já torcer, porque ele realmente foi quem carregou isso aí muito tempo, quando a competição parou, que ele entrar na justiça e tudo, contra o CBF para voltar à competição, ele que foi o grande, vamos dizer assim, a pessoa que foi muito persistente para ficar, para ir atrás, para que as outras acabaram e a Copa Nordeste não, entendeu? E foi feito esse acordo, ele foi atrás, e aí ele já está muito cansado, você assume aí vamos ver o que é que a gente consegue. E nós passamos 2 anos tentando e conseguimos, eu tive várias reuniões na CBF, várias reuniões com as federações, mostrando que isso era bom para o futebol nordestino. E hoje a tua visão? Não tem condição de ter o Nordeste sem essa competição. Eu acho que não podem acabar. Eu acho que isso aí é um ponto primordial, não só para mim, como os clubes. Como foi o Luiz, não sei se foi o Luiz ou o Noto falou, que o Ceará e o Fortaleza. Rapaz, não tenho dúvida. Se você pegar o time que o Ceará monta para iniciar o estadual dela e começar a Copa Nordeste, ele muda muito pouco para o Nacional, para a Série A. Então, isso fez fôlego para ele ter caixa e ter condição de contratar melhores jogadores. Entendeu? Isso, não tenho dúvida que isso faz a diferença. O Fortaleza até teve uma disputa histórica no início de 2020 contra o Independiente, né? O maior vencedor da Libertadores disputou a sequência da Sul-Americana
É um pouco da prova, né, ou a prova desse trabalho aí que tu está te referindo. Exatamente. E, além disso, o presidente Marcelo, né, com o presidente Robson, Marcelo do Fortaleza com o Robson do Ceará, souberam aproveitar esse nicho, certo? E montar times competitivos desde o início do ano, que aí você queira ou não queira, você erra na contratação. Ninguém diz que, eu não erro em contratação. Todo dirigente vai errar. Tem jogadores que renderam no outro time, chega no seu, não rende nada. Entendeu? O outro faz artilheiro, o outro não chuta uma bola no gol. Isso faz parte do futebol. Entendeu? É impressionante, entendeu? Alex, deixa eu falar uma questão sobre o Vitória. Teu Vitória é o maior vencedor com 4 títulos, né? Dos 9 estados, 6 têm campeões. Apenas Sergipe, Piauí e Alagoas nunca venceram a Copa do Nordeste. Tu achas que a Copa do Nordeste é democrática ou ela ainda pode se tornar mais acessível a mais clubes, ou ela vai ser mais concentradora pela questão econômica? Qual a tua visão de futuro para a Copa do Nordeste? Não, eu acho que tem que ser democrático. Você repare que os times que tem que ser mais, por isso que a gente quer montar uma segunda divisão. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, por meritocracia, a Argentina não adianta o cara ser mal num ano e ele ser rebaixado. Tem que ser o índice dos últimos 3, porque você não pode também um ano, certo? Aquele time, não presta mais. Então, eu acho que você tem que fazer isso aos poucos. Você repare que a gente procura fazer isso de uma maneira que tem que ter, eu acho que tem que ser aberto a todos participarem. Entendeu? Você repare que o time da Paraíba já foi campeão da Copa Nordeste. Entendeu? Eu acho que a gente tem que mostrar que todos têm condições de chegar. Eu acho muito importante essa democracia do futebol, não esquecendo os clubes, entendeu? Que tem uma tradição no futebol brasileiro. Se a partir do momento que o clube vai perdendo aquilo, ele vai ficando para trás. Entendeu? Não tem jeito. Você repare que o ano passado, quem foi campeão pernambucano foi o Salgueiro, e está na competição. Repare que o Náutico está fora da competição de 2021. Entendeu? Por quê? Por meritocracia do Salgueiro. Entendeu? Então, isso que é muito importante, mostrar que a gente tem que abrir, porque você tem novos clubes chegando, você tem pessoas com outra cabeça em outros clubes que podem ser melhores do que os que estão aí. Então, a gente não pode fechar nunca essa porta de você ter novos clubes participando. Na verdade, eu estava lembrando, a Copa do Nordeste não é o único bom exemplo que nós temos. Aqui no Distrito Federal, né, os clubes, né, começam a disputar em uma semana ou 2 a Copa Verde, que também é uma Copa de sucesso, né, que reúne clubes do Centro-Oeste e clubes do Norte. E também com receitas interessantes. Agora, neste momento, não, por conta da pandemia, mas com bons públicos. E com uma premiação boa. O time do Brasília, que hoje é a 2ª divisão aqui em Brasília, ele já disputou recentemente, há 2, 3 anos atrás, a Copa Sul-Americana, que quem ganhasse a Copa Verde disputaria a Sul-Americana. Hoje o campeão da Copa Verde entra nas 8ª de final da Copa do Brasil. Isso é uma receita enorme para clubes do Centro-Oeste e do Norte. Será que esses bons exemplos, Alex, um dia farão com que exista uma liga nacional dos clubes? Ou será que nós vamos bater sempre com aquele que quer brigar com o outro, com aquele que acha que tem mais torcida e tem que ter mais receita de televisão ou coisa parecida? Luiz, na Copa Nordeste também, isso nós conseguimos na época, com o presidente Marco Polo, de a gente ter uma premiação para a Copa Nordeste, exatamente para o campeão. Aí foi incluído o campeão da Copa Nordeste, participar da Sul-Americana também. E hoje entra nas 8ª, igual a Copa Verde. Isso foi nós que puxamos, e a gente tem que ser, quem conseguiu isso foi Marco Polo Del Nero, que conseguiu isso, e acabou por quê? Porque a Conmebol achou que não seriam clubes de grande expressão participar da Sul-Americana, cortaram isso, e aí nós conseguimos ficar na 8ª da Copa do Brasil. Eu já sabia, 2 anos antes, que isso um dia ia acontecer. E acabou acontecendo, não por causa da CBF, por causa da Conmebol, que não aceitou que a CBF fizesse isso, e quem segurava isso era Marco Polo.
entendeu? E o que é que acontece? Eu acho isso muito importante, você ter esse... Eu vou dar uma coisa, eu sou muito amigo do atual prefeito de Belo Horizonte, do Calil, e ele, na época, não sei se você lembra, ele foi uma parte que ele foi ser executivo da Primeira Liga. Ele me ligou, assim que assumiu, Alex, eu quero conversar com você para ver o que é que vocês estão fazendo de diferente aí na competição. Aí passou uns 15 dias, ele me ligou, de umas 3 semanas, ele me ligou de volta, Alex, não dá, que cada um quer puxar para o seu lado, aqui não vai sair para lugar nenhum. Então, ele saiu por causa disso, que ele viu que ele não conseguiria tirar exatamente esse egoísmo de cada clube, de querer ser maior do que o outro. Entendeu? Então, isso que aconteceu por isso que Calil não ficou vamos dizer assim, na Primeira Liga como executivo, exatamente porque ele viu que não ia ter o que a gente tem hoje aqui no Nordeste. Entendeu? Essa é a grande diferença que a gente tem, é exatamente a união dos clubes. Falando em união dos clubes, e no Calil, outro assunto, não sei se unanimidade ou a grande maioria dos afiliados, né, da Liga do Nordeste eram a favor da MP do mandante. Todos tinham a vontade de votar a favor da MP do mandante. E a MP do mandante acabou dentro de uma gaveta, não foi colocado em pauta, talvez não dando a oportunidade para que houvesse um debate e que os clubes, os maiores interessados, pudessem realmente dizer e colocar em votação aquilo que achavam que era o melhor para eles. Não houve essa chance, né, porque isso alguém entendeu e disse, olha, esse assunto não vou levar adiante, guarda e não segue. Né? Mas aquilo era uma coisa que pelo que eu li, me informei, era legal para todos os clubes do Nordeste. E eu era também, particularmente, muito a favor da MP do mandante. E esse tipo de coisa não rola no futebol brasileiro. Né? Por algum interesse ou por alguma coisa, isso fica à margem. E eu acho que por coisas desse tipo que o futebol brasileiro anda atrasado em relação a tantos outros mercados onde ele poderia, inclusive, ser maior, né? Sem dúvida alguma. É verdade, Luiz. E nós, inclusive, nós reunimos os clubes para discutirmos se nós iríamos tomar essa decisão em conjunto da Liga como um todo, ou cada clube se posicionaria da maneira que quisesse. E foi unânime que todos os clubes concordavam com a MP, e aí por isso que nós abraçamos também a causa, porque todos os clubes concordavam da maneira que estava sendo tratada. Mas, infelizmente, como você falou, não foi levado à frente. Como várias coisas no país, né, você não é levado à frente porque não interessa a alguns, não interessa, vamos dizer assim, não é que tem um interesse a nível até do Brasil e tudo, mas interesses pessoais de algumas pessoas. E aí a gente... às vezes um assunto para o futebol, do interesse do futebol, não é levado adiante por outra razão que não tem nada a ver com o futebol. Né? Exatamente isso aí. Então, isso fica de lado, né? A gente isso aí. Misturam as coisas e a coisa não anda. Exatamente. O Alex, só para agora tu falasse aí dessa decisão por unanimidade, quantos clubes hoje do Nordeste fazem parte da Liga? Quantos votam? Como é uma assembleia? Quantos clubes têm hoje afiliados à Liga? Nós temos, repara o seguinte, todo ano o que define como é que vai ser, como vão ser as cotas, como vão ser, são os clubes participantes daquele momento. Perfeito. Entendeu? Ela tem uma rotatividade, então, porque são os participantes. A Liga não existe como uma associação de todos os clubes do Nordeste ou que queiram participar. Ela você tem os fundadores, como o Fluminense de Feira, que tem muito tempo, tem o 13 da Paraíba, que na hora da votação para presidente da Liga mas da definição dos recursos é o daquele ano. Entendi. Entendeu? Então ela tem em torno de 20 clubes, 22, 25 clubes, exatamente. Por aí. Que giram ali em todo, exatamente. Perfeito. Isso aí. Essa era uma curiosidade, uma informação que eu queria ter, porque ela dá a ideia da dimensão, enfim, do tamanho. Então... Agora, com o projeto... Por cada ano, você define como é que será feito. Perfeito. Tá entendido. Que baita exemplo, hein? Que legal, Alex, ver a união de vocês, que legal ver vocês fazerem
o futebol nordestino acontecer com tanta força e com tanta gente querendo que dê certo, né? Porque aí quando a gente tem interesses em comum, a coisa dá certo. Quando não tem vaidades, quando não tem disputa aí de poder, a coisa dá certo, né? Que legal esse exemplo aí da Copa Nordeste, parabéns. Não, eu fico muito feliz, Duda, como você falou, eu fico muito honrado em participar de uma competição que você não vê a vaidade, claro que você tem a rivalidade entre os clubes, entendeu? Principalmente regionais, mas chega na hora da liga, cada um não pensa só em si, pensa em prol da competição, como o que seria melhor para a competição. Isso eu fico muito feliz, entendeu? Em participar. Pode ter certeza que se não fosse isso, eu não estaria mais participando da liga, porque eu acho que não adianta, eu não entrei para fazer política, não entrei para ter nenhuma vantagem, pelo contrário, nós não recebemos 1 centavo da liga, nenhum dirigente, desde que foi criada, recebe R$1, nós fazemos isso porque nós gostamos de futebol, entendeu? Então, é isso que a gente mostra, e eu só estou nisso exatamente pela união que eu vejo nos clubes, todos juntos, e em prol do futebol nordestino. O Alex, só para finalizar, acho que a Eduardo vai encaminhar um final, tem um executivo, a Liga, tu falasse que os dirigentes não são remunerados, mas em termos profissionais, tem um executivo, como funciona a estrutura profissional? Existe essa figura ou não? Posso pegar só uma caroninha? Posso pegar uma caroninha na pergunta do Norton? Pega a carona. Até para não prorrogar mais ainda o programa. A questão do executivo, da infraestrutura, da estrutura da Liga, e a questão do marketing, porque eu acho que, por exemplo, eu não achei um site oficial da Liga. Eu sei que tem o Instagram, que tem algumas coisas na rede social, mas isso não tem que ser mostrado mais claramente para que mais gente conheça, para que outras pessoas de outros estados conheçam. Esse debate, isso tudo que nós estamos fazendo aqui, isso não tem que ser levado para outras pessoas de uma maneira mais forte, porque é um belo exemplo. É um belo exemplo. E eu gostaria muito que esse exemplo fosse capaz de melhorar não só o futebol do Nordeste, mas o futebol do Brasil como um todo. Desculpa aí, Norton, pela carona. Imagina, foi ótimo, ótima carona Porto Alegre, Brasília, Salvador, nossa, é o Brasil. É o Brasil. É verdade. O que é que acontece, Norton, Luiz, Duda? Pedro, a gente tem a gente tinha uma visão que, como o recurso nosso no início não eram muitos, a gente via que a gente tinha que realmente privilegiar os clubes, entendeu? Não tinha que ter a estrutura. Repare, cada dia mais, vou citar o nome de uma pessoa, Edgar, que era da Esporte Interativo, que hoje não existe mais, ele sempre comprou essa ideia, ele junto com o Bernardo, sempre compraram, e a gente tinha todo o mar, tudo quem fazia, eram eles que faziam para a Liga, que vendiam também, entendeu? E tudo a gente tinha isso aí eles foram muito importantes também, na continuidade da competição, entendeu? Claro que a gente está chegando no ponto que a gente vai precisar profissionalizar mais, entendeu? A gente tem o marketing, quem faz hoje é o pessoal da Life Mode, que vende, entendeu? As cotas, tudo, a gente tem isso aí, mas eu acho que a gente tem que melhorar, como a gente está fazendo, porque a gente entende que o dinheiro é dos clubes, o dinheiro, pare de você perguntar, a Liga não tem R$1 em caixa, a gente não fica com dinheiro em caixa, tudo que a gente faz é dividido, vê as despesas que tem, entendeu? Que são muito poucas, e a maior parte do dinheiro é dividido para os clubes. Mas eu acho que a gente está chegando num ponto que a gente vai precisar montar uma estrutura melhor, a gente não tem executivo, quem trata sou eu e Eduardo, entendeu, dos clubes, junto com os nossos patrocinadores, tudo, então a gente tem que melhorar isso sim. Eu acho que a gente tem que procurar para frente, mas a gente quer a continuidade da competição. A gente está querendo prorrogar essa continuidade para a gente chegar nesse ponto de profissionalizar mais ainda, entendeu, Luiz? Eu acho que isso a gente está, mas a gente conseguiu, repare que o que a gente conseguiu fazer com muito pouco, eu acho que foi muito, a gente conseguiu a nível, mostrar isso a nível nacional, internacional, muita gente me liga de fora também, perguntando como é essa competição, entendeu? Eu acho isso muito importante, o que nós conseguimos fazer. Que maravilha! E se eu pudesse, pegava carona agora para ir até Salvador, porque que cidade maravilhosa!
Que coisa mais linda. Eu quero essa carona também, pode ser? Começando o verão, né, Duda? Tá bom demais aqui, viu? Não é verdade? Mas olha, te oferecemos também um bom chimarrão aqui, quando a gente puder juntar, aglomerar e poder se encontrar de forma mais presencial, digamos, né? Olha, é um prazer te ter aqui com a gente, foi muito bacana, que bom ver essa força nordestina aí fazendo valer no futebol também. Tá bom? Muito obrigada! Eu que lhe agradeço, Duda, agradeço a Norton, a Luiz, a Pedro, exatamente. Eu acho bom a gente mostrar, como o Luiz falou, eu acho que a gente tem que mostrar isso mais. Eu acho que isso nós estamos falhando um pouco, mas com certeza nós vamos chegar lá. Então, eu quero desejar um bom ano para todos, que a gente, essa pandemia melhore, né, pare, que venha a vacina para a gente poder se encontrar mais e ter mais isso presencial. Um abraço a todos e fique com Deus. Um abraço, obrigado. Obrigado, um abraço. Valeu, gente, que tenhamos mais e mais exemplos legais para mostrar no futebol brasileiro. Esse foi o GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Muito obrigada e até a próxima!